Shalom, shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Então aí, ó, dia 9 agora a gente teve um culto muito especial falando sobre as 10 pragas, mas era muito conteúdo e talvez eu não conseguisse me expressar corretamente porque eu não pude me aprofundar em cada conteúdo e acabou dando um embolo sobre aquilo que eu queria falar. Então eu fiz o seguinte, eu dei uma reduzida, eu dei uma resumida em todo o assunto para que você possa entender então qual que era o castigo que Deus estava enviando as pragas, porque eles tinham judiado do povo na sua escravidão, então Deus estava como se fosse um ato de justiça sobre a vida dos israelitas que estavam naquela época. Qual eram os deuses pagãos daquela época, a idolatria do Egito, e esses deuses, o que eles têm a ver com nós no dia de hoje? Porque ainda são os mesmos deuses, só que quando nós vivemos no pecado, na escravidão, nós vamos entender que esses deuses, eles fluem dentro da gente sem a gente perceber. Claro que aqui no Brasil a gente vai ter uns outros nomes para esses deuses, mas eu vou trazer pelo contexto lá do Egito. Mas daí eu vou traduzir para você aqui. E também, então, qual que era o pecado? Né? Eu vou estar sempre olhando para cima porque eu estou olhando a minha tela do computador aqui só para explicar para você. Então eu quero fazer algo bem resumido, bem rápido, prático e objetivo para que você possa entender, tá? Não adianta eu trazer muito conteúdo que a gente vai embolar tudo de novo. Então presta atenção assim. Moisés ele luta contra o pecado. Por quê, pastor? Porque Moisés ele luta contra o sistema do Egito. E o Egito, então, ele vai representar o pecado. Então, Moisés, quando ele mata aquele egípcio, porque era um sinal que ele estava lutando já contra o pecado. Ele já estava agora entendendo que a sua nação era a nação hebreia, era a nação dos hebreus, e ele estava querendo mudar isso. Então, automaticamente, é um sinônimo como se ele estivesse lutando contra o pecado. E é isso que nós fizemos quando nos convertemos. Nós precisamos lutar contra o pecado. Porém, ele luta com uma parte do pecado. Quando ele vê que o negócio agora, ele entendeu que aquilo era o pecado e ele tinha que sair daquele pecado, ele foge do pecado. Lembra que a Bíblia vai nos ensinar algo muito importante. Ela vai dizer assim, ó, resista a Satanás, mas fuja da tentação. Então, quando o sinônimo aqui de Moisés fugir, eu quero trazer essa conotação para você de que ele está fugindo do pecado, não enfrentando o pecado naquele momento. Então, ele vai ficar agora 40 anos no deserto sendo tratado e treinado por Deus, até o ponto dele encontrar então Moisés. E Moisés agora vem para destruir, né, nessa geração, nesse povo, o pecado. O pecado, os deuses, destruir os deuses da escravidão, os deuses do pecado. E isso tem uma conotação com a gente. Por quê? Porque nós vivíamos no pecado, então conhecemos a Cristo. Quando conhecemos a Cristo, nós vamos começar agora a querer matar o pecado dentro da gente. Mas é tanta coisa que a gente vai cada dia mais descobrindo o pecado, a gente começa agora a se afastar, a fugir, a renunciar. Não, eu não quero mais aquilo. Se eu roubava, eu não roubo mais, se eu matava, eu não mato mais, então eu não ando mais naqueles caminhos. Eu começo a fugir no sentido de ir em outra direção para ser tratado com Deus. Mas chegará o momento da nossa libertação. E nesse momento da nossa libertação, para nós sermos libertos, nós vamos ter que destruir dentro de nós os deuses do pecado que estão dentro de nós, que estão ligados às 10 pragas. Então eu quero trazer essa conotação para você. Vamos lá? Então vamos lá. Qual que está então a primeira praga? Eu quero trazer para você a praga, eu quero trazer para você o castigo, eu quero trazer para você o Deus e eu quero trazer para você a influência que nós temos que destruir dentro da gente. Então vamos lá. A primeira praga você sabe que é do sangue e o rio Nilo se torna sangue. Por que aconteceu essa praga? Bem objetivamente é porque Faraó ele pegava os recém-nascidos hebreus e jogava no rio para matá-los. E jogava para que os crocodilos comessem, para que eles não sobrevivessem. Então ele afogava, ele jogava, ele deixava os crocodilos comer essas crianças. Então todo recém-nascido que era menino, ele jogava e você conhece a história. E qual que era o deus então? O deus era o Hop, é o deus do Nilo. E também estava ligado a Ísis e a Osíris,
que abençoavam as cheias e as colheitas. Olha como é interessante. E qual que é esse pecado na nossa vida que nós precisamos destruir esse Deus? Quando nós vemos do pecado, nós ainda cultivamos às vezes algumas práticas antigas. E qual que seria então essa primeira prática a ser destruída dentro da gente? Seria a idolatria sobre as finanças, em acreditar que suas bênçãos vêm de deuses materiais e não do Deus verdadeiro. Que as suas bênçãos vêm da empresa que você construiu, que as suas bênçãos vêm do governo porque eu sou comissionado, porque eu estou garantido no meu trabalho, no meu emprego e assim por diante. O que eu quero trazer para você nessa conotação? É que você entenda que sim, você pode ter uma empresa e ser muito bem sucedido pelo Eterno, sem problema nenhum, mas toda a glória, todo louvor pertence a Ele. Você só é bem sucedido porque Ele te abençoa. Só que quando nós vivemos no pecado, nós entendemos que é na força do nosso braço. É porque eu consegui, é porque eu fiz, é porque eu isso, é porque eu aquilo. Então eu tiro a divindade do Eterno sobre as bênçãos que Ele derrama sobre as nossas vidas e coloco o meu eu, é a minha capacidade, é eu que sou um bom administrador. Não, eu tenho um dom dado por Deus para administrar. Então Deus é que abre as portas para minha empresa prosperar ou amaldiçoa ela para que ela feche. Então, nós precisamos entender que sempre está ligado à vontade de Deus. E essa é a primeira praga e é a primeira etapa da nossa vida que nós precisamos destruir dentro de nós. Que é justamente a prática de achar que as nossas finanças, achar que tudo aquilo que nós conquistamos é na força dos nossos braços e não permissão de Deus. A segunda praga, então, nós vamos falar da praga da rã. Por que então, qual que era o castigo? O que Deus estava castigando o Egito? Porque o povo escravo, Faraó mandava matar os recém-nascidos dos homens. E a rã, ela está ligada a um deus que é chamado Canum e Requete, símbolo da fertilidade e está associada à criação e nascimento das crianças. Então ele tinha essa deusa que estava ligada a essa associação, estava ligada à fertilidade, só que ao povo hebreu, quando nasciam, ele pegava e matavam essas crianças. Então Deus vem com a praga da rã. E o que isso tem a ver então com o contexto nosso? Ela está ligada à fertilidade, ela está ligada à sexualidade. Então ela está ligada à masturbação, à pornografia, à fornicação, à traição. Por quê? Porque ela está ligada à fertilidade, ela está ligada a dizer assim, não, mas também se masturbar não tem problema, mas também fornicar não tem problema, né? Por que eu preciso casar virgem? Mas assim, mas ficar sempre só com uma mulher, né? Uma escapadinha aqui não tem problema. Isso é o que o anfíbio, né, eles trariam essa deusa, porque o que acontece? Essa deusa, ela vinha com uma cara de rã, uma cara de sapo, né, ela vinha com os seios de fora para armamentar, para trazer essa parte da sexualidade. Toda vez que eles queriam ter filhos, eles diziam que além dela fertilizar, ela ainda assistia ao nascimento dessas crianças e eles davam essa glória a esses deuses. E ainda dizia mais, que a criança só tinha um fôlego de vida não por causa do Eterno, mas tinha o fôlego de vida por causa dessa deusa, que ela soprava o fôlego de vida nas crianças. Então Deus, ele vem e destrona esse trono, e é o que nós devemos destronar na nossa vida. Toda essa parte na área da sexualidade. Você precisa parar da masturbação, você precisa parar da traição, você precisa parar da fornicação, da pornografia e assim por diante. Você precisa parar com isso. E é o que eu digo para você, você precisa destruir esse trono na sua vida, na sua casa e aonde você faz isso, onde você tem esse hábito de fazer. Já você vai entender isso até o final, que você tem essa condição de fazer isso. Por quê? Porque Deus nos mostra que nós primeiro fugimos, né? Nos afastamos desse nível de pecado e depois nós destruímos esse trono através, sim, do Eterno sobre as nossas vidas. A terceira praga, nós vamos falar então a praga do piolho.
Qual que era a consequência? Porque os escravos eram proibidos de tomar banho e por isso ganhavam muito coceira e ficavam com feridas. Olha só, a praga do piolho, a Torá vai dizer para nós, o Talmud vai dizer para nós que eram 14 espécies de piolho. Piolhos que eram do tamanho até chegavam ao tamanho de um ovo de galinha. Então era muito grande e eles picavam demais e dava coceira demais. Então qual que foi o castigo? Foi justamente por isso. Como eles não deixavam os hebreus tomarem banho, eles ficavam sujos e a sujeira ela dá coceira. E você vai ver que mais lá na frente tem uma praga que Deus manda porque os egípcios não deixavam os escravos se coçarem. Mas tu imagina, eles estão sujos, eles não podem tomar banho, eles não podem fazer nada e eles não podiam nem se coçar também, mas a gente vai ver essa praga lá. Mas aí você vê, Deus manda os piolhos e ele manda do pó da terra. Por quê? Porque está ligado aos deuses. Qual que é o deus? O deus Tote, o deus do conhecimento e da magia negra. Então, o que tem a ver o deus da magia negra e do conhecimento agora? Lembra-se que, então, no texto, o faraó vai dizer assim para os magos, vocês conseguem fazer isso? Os magos vão dizer, não, a gente não consegue, porque a magia negra ela não vai conseguir pegar em pequenas células. E a gente entende que foi o grão da areia, o pó da terra. Então você imagina que esse deus da magia negra foi quebrado ali, porque os próprios magos de Faraó vão dizer assim, foi o dedo de Deus sobre o Egito que fez isso. Não teria como outros deuses fazer. Outro deus que é destronado nesse lugar é o Geb, deus da terra, que esse Deus trazia a fertilidade da terra. E Deus, o nosso eterno, ele vai mostrar para nós que quem domina sobre a terra é Deus. Que quem pode fazer do pó da terra uma praga é Deus, que esse Deus da fertilidade que dominava a terra não tinha poder de desfazer aquilo que o Eterno estava fazendo. E o que nós podemos levar isso para nossas vidas, além da pureza, além de nós nos limparmos do pecado? É parar de amar mais as coisas dessa terra do que querer viver... Perdão, vamos lá, deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Qual que é esse objetivo aqui? É quando nós amamos mais as coisas da terra e queremos viver na sujeira do pecado, como na praga anterior, na pornografia, mesmo estando em Deus, na traição, mesmo estando em Deus, frequentando a igreja, é quando nós queremos fazer isso. É amar mais as coisas desse mundo, é amar mais o pecado do que propriamente o eterno sobre as nossas vidas. Sabendo que ele nos liberta disso, nós ainda preferimos ficar preso a essa escravidão, preso a esses pecados, se sujando e deixando essa praga, assim como do piolho. E você vai ver assim, ó, o piolho ele é muito pequeno, e sendo de todo o pó da terra, você vai ver assim, você vai me dizer, mas isso é difícil eu parar. Isso é difícil de eu deixar. Não, você precisa eliminar esse trono na sua vida. Você precisa largar isso da sua vida. Então é esse trono de amar mais as coisas desse mundo, amar mais o pecado, as coisas dessa terra, do que propriamente aquilo que Deus está fazendo, os milagres que Deus está fazendo na tua vida. Então para de querer trazer o mundo para dentro da igreja e para de desejar estar no mundo quando você está dentro da igreja, quando você está caminhando com Cristo Jesus. A quarta praga, então, nós vamos falar das moscas e animais ferozes. Qual que era o deus deles? O Beuzebu, deus das moscas. Mas o que isso tem a ver também com os animais, as feras? O Talmud, a Torá vai explicar para nós que as feras também, elas vão aparecer. Feras que eu digo para você sim, tigres, leões e assim por diante, selvagens, que mataram muitos egípcios. Por quê? Porque os escravos eram usados como isca para caçar animais selvagens. Então a praga de Deus sobre eles era assim, se vocês usarem os meus filhos para vocês caçarem animais, agora eu vou trazer animais ferozes. Mas os animais ferozes, eles não atacavam os egípcios. Eles atacavam somente com uma condição. Como era um enxame de mosca, e mosca você sabe que é muito chato, e a mosca ela está ligada justamente àquilo, à sujeira, a várias coisas. Então, para você tirar as moscas de perto de você, o que você vai fazer? Se banhar. Então, era costume
como o Egito tem muita mosca, como o Egito naquela época tinha muita mosca, eles iam, para você ter uma ideia de ter um deus para as moscas, né, de proteger das moscas, eles iam se banhar. E quando eles se banhavam, então aquelas moscas que estavam por cima deles acabavam saindo. Só que nessa praga, toda vez que eles iam se banhar, viria um animal feroz e matavam aquelas pessoas. Então eles não conseguiam, eles tinham que ficar debaixo das moscas. E isso foi para eles um trabalhar muito grande, porque eles pediam para o deus Belzebu tentar parar as moscas e, de novo, Deus destrona essa divindade. E o que isso tem a ver com nós nos dias de hoje? De usarmos e pisarmos em pessoas para o nosso próprio crescimento. Lembra que então o povo egípcio usava os hebreus para poder arrumar caça, arrumar alimento de animais selvagens. E isso, nessa conotação para nós, eu posso trazer isso para você, que nós não devemos pisar em pessoas para crescermos. Não devemos usar pessoas, enganando pessoas para o nosso bem próprio. Não devemos usar as pessoas para poder depois jogar elas fora. Não, ela só é boa enquanto ela produz e depois que ela não produz eu jogo fora. Ou senão eu jogo ela para a cova dos leões. Ou senão eu jogo ela, né, ribeirão abaixo para que morra em meu lugar, né, em vez de eu estar, né, tendo as provisões. Então nós temos que cuidar na nossa área profissional, na nossa área de estudo, na parte eclesiástica, para que a gente não use pessoas para um próprio crescimento, porque isso também tem que ser destronado dentro das nossas vidas. Então entenda, o que eu estou falando para você, quando eu chego nessa parte para a gente falar dos dias de hoje, são deuses que nós cultivamos, e depois eu vou dar um resumo de todos eles para você. A quinta praga é a peste contra os animais. Por que isso acontece? Porque eles idolatravam um deus chamado Serafis ou Apis, deus sagrado do gado, que protegia o gado de pestes. Ator, a senhora do céu. E Nut, a deusa do céu. Os escravos eram usados para carregar e puxar carroça. Então essa é a justiça de Deus. Por que Deus manda a praga sobre os animais? E somente agora essa praga está matando os animais, principalmente o gado. Porque os egípcios pegavam o povo de Deus e usavam eles para carregar carroça, carregar pedra, para puxar todo o trabalho escravo, forçado, que poderia ter sido feito por animais. Eles então faziam o quê? Uma idolatria àquele animal e usavam homens em vez de usar o animal para puxar, para fazer esse serviço escravo, esse serviço pesado. Então ele usava o povo de Deus. Então Deus traz uma peste sobre o gado para mostrar para eles uma justiça pela injustiça que eles fizeram com o povo hebreu, e também para eles mostrar que o gado não é mais importante do que o ser humano. E aí nós vamos ter troca de valores, hoje quando adoramos mais animais do que o ser humano. E aí você vai já tirar essa conclusão quando nós não queremos mais ter filho para ter animais, cachorro dentro de casa. Quando nós queremos fazer festa de aniversário para cachorro. Quando nós queremos fazer todo tipo de animal. Tá? Quando eu tenho mais piedade a um animal do que eu tenho para um ser humano. Quando eu ajudo mais um cachorro perdido do que eu der uma esmola. Então assim por diante você vai perceber isso. A outra praga, então, a sexta praga, a da úlcera. E a sexta praga, ela vai trazer, então, da deusa Neith, a rainha do céu, considerada criadora do universo. Então, olha só, eles tinham um deus, que era Neith, que era a criadora do céu. Os escravos tinham que preparar casas de banho para os egípcios cuidarem da pele, e eles não podiam se cuidar, e também os escravos não podiam parar para se coçar. Lembra que eu falei para você lá naquela praga atrás
Que eu disse que ia chegar num momento de uma praga que Deus ia trazer a justiça, porque eles não poderiam nem parar para se coçar e eles não deixavam eles se banhar para tirar a sujeira e aquilo dava coceira. Então Deus manda essa peste também, chamada peste da úlcera, onde que soltava bolhas de pus. Isso dava um mau cheiro. Eu nem vou falar da parte dos milagres, como que foi cada praga, só para a gente trazer essa conotação para você, senão a gente vai muito longe. Mas você pensa assim, um mau cheiro, feridas, eles tinham que se coçar o tempo todo, a pele que eles tanto preservavam e tentavam cuidar, agora estavam cheias de úlceras, né? E o que isso a gente pode aprender, que nós temos que destronar na nossa vida, tirar esse trono sobre a nossa vida, sobre a boca maldizente. Pastor, mas o que tem a ver a boca maldizente com a praga da úlcera na pele? Quando a gente fala de Lashon Hará, quando a gente vai falar, eu não vou lembrar o termo agora em hebraico, tzará, se eu não me engano, é tzarat, que é a lepra. E a lepra não é a lepra que nós temos hoje, que é uma lepra de pele, não. Era uma lepra de pus mesmo, era uma lepra, né, que dava em pessoas que usavam a boca maldizente. Você vai ver Miriam acontecendo a lepra dela quando ela vai falar de Moisés. Você vai ver o general Naamã, né, que ele tinha lepra. Você vai ver vários reis também na Bíblia que tinham esse tipo de lepra, que era uma doença espiritual que refletia na pele. Então, quando eu digo para você sobre a boca maldizente nessa praga, eu estou dizendo para você assim, ó, cuidado para você não usar a sua língua como chicote. Usar a língua para falar mal e julgar pessoas e colocá-las tanto como escravas ou quanto no inferno. Então nós temos que cuidar. Por quê? Porque a gente começa a falar mal das outras pessoas e nos achamos rei do universo. Lembra que o Deus que nós estamos destronando é a deusa Neite, que se acha a rainha do universo. Então agora eu estou dizendo para você, quando nós usamos a nossa língua como chicote de Satanás, nós achamos que nós somos o rei do universo, o cheio da razão, o cheio da justiça própria, botando as pessoas num jugo através da nossa língua e não permitindo que elas possam se defender. Então é esse cuidado que nós temos que ter. A próxima praga, então, a do granizo. E a do granizo está falando da deusa Íris, que é a deusa da água, o deus Shu, que é o deus da atmosfera e do ar, de Serifes, a deusa protetora da lavoura, e Rechipu, Deus que controla a chuva, o vento e o trovão. Olha só quantos deuses para essa praga, e Deus destrona todos eles. E por que Deus faz isso? Porque os escravos nessa época recebiam muitas pancadas. Pancadas na cabeça, pancadas no corpo, eles eram muito judiados. E Deus então fala para Moisés assim, Moisés, avisa todo o povo também, não só o faraó, mas avisa o povo que eles não levem o seu gado para pastar nesse dia e que eles não saiam de casa, porque aquele que não acreditar, as bolas que cairão, os granizos que cairão e matarão todos que estiverem no campo. Então diga, e o povo hebreu, lógico que não ia acontecer, mas ele deu uma chance também para os egípcios e para os animais dos egípcios não irem para fora do abrigo. E muitos, lógico que os egípcios não deram bola para isso, por mais que estimavam a Moisés e tal, estavam vendo todo aquele processo que Deus estava fazendo, mesmo assim eles foram para fora e Deus manda então essa chuva de granizo. A Bíblia vai nos dizer que era uma bola de gelo e por dentro era fogo, né? E isso tem toda uma conotação que a gente pode entrar num assunto depois, mas para você entender que essa praga ela veio para destruir também a plantação, veio para destruir tudo aquilo que eles tinham, né, semeado. Então, qual que é o pecado que eu quero trazer para você sobre isso que nós devemos cuidar e devemos destronar quando não valorizamos nossas sementes e semeaduras, que são nossas ofertas que vêm de Deus? Aqui eu estou dizendo para você que quando a gente não
não valoriza, Deus manda granizo, manda trovão, manda tempestade, manda várias coisas na nossa casa e começa a destronar tudo aquilo que nós estamos plantando quando nós não fizemos corretamente as nossas sementes, quando nós não fizemos a nossa semeadura corretamente, quando nós não valorizamos que tudo vem de Deus. Você só consegue ofertar a Deus porque Deus permitiu você receber. E nós não entendemos isso, porque ficou tão agora falado dessa parte, né, religiosa, vamos colocar assim, que não, isso é para sustentar pastor, isso é para isso, o dízimo é para aquilo, para aquele outro. Gente, leia a Bíblia. Leia o livro de Levíticos, você vai ver que em nenhum momento as ofertas são para homens, em nenhum momento o dízimo é para homem. Você vai perceber que Deus recebe. Você dá para Deus, você entrega para Deus e depois Deus faz o que Ele quer com isso. Então Ele vai dar para o povo levítico, vai dar para a manutenção do templo e assim por diante, como também é no dízimo. Então leia a Bíblia, você não faz isso para a igreja, você não faz isso para o pastor, você não faz isso para homens, você está ofertando e dizendo, Senhor, eu faço uma oferta a Ti. E aí Deus depois ele determina o que vai ser feito com essa oferta. Mas nunca foi para o culto. Nunca foi para as pessoas, foi para cultuar a Deus a sua oferta. Então nós precisamos entender isso, que essa praga ela vai estar falando diretamente a semeadura nos tempos de hoje, para nós entendermos e cuidarmos das nossas sementes, para que não venha trovões, ventos, tempestade destruir a sua plantação. E a 8ª praga, então, nós vamos falar dos gafanhotos, que está falando da deusa Serapis, a deusa protetora da terra contra os gafanhotos. Qual que é a nossa proteção contra os gafanhotos? Eu já vou chegar lá. Então, qual que foi a injustiça? Os escravos tinham que arar a terra, mas não podiam comer nada do que eles plantavam. Lembra que lá em Levítico Deus vai dizer assim, tudo aquilo que você plantar na hora de você colher, deixa que caia. Aquilo que cair no chão não ajunte, deixa para o pobre e assim por diante. Na terra, na escravidão, automaticamente essas pessoas, elas plantavam, aravam, colhiam, mas não podiam comer daquilo do suor do seu rosto. Não podiam comer daquilo porque eles eram escravos. Eles só podiam comer aquilo que Faraó determinava. Então, por isso veio essa praga. Só que os gafanhotos vieram depois do granizo. O granizo destrói a plantação. E a bola os gafanhotos, ele vem agora para eliminar tudo aquilo que tinha de comida no Egito. Toda a plantação. Tudo aquilo que ainda sobreviveu, que ficou quebrado, ele vem e destrói. Ele manda os gafanhotos. E o gafanhoto você vai ver que ele vai vir o cortador, o migrador, o triturador, o devorador. Então eles vêm e destroem isso tudo, come isso tudo. E quando na plantação, por onde eles passaram, não tinha mais o que comer, eles entravam dentro da casa dos egípcios e comiam toda a comida dos egípcios, fora o barulho que aqueles animais tudo junto faziam, né? E aí eles pensavam assim, tá, não é difícil nós entender que na cultura ocidental comer grilo, gafanhoto, era normal para eles. Eles pensaram, já que o gafanhoto ele comeu toda a comida, vamos guardar os gafanhotos porque nós vamos comer. Mas a Bíblia nos diz que eles foram todos embora, eles não conseguiram fazer essa prática também. Olha só. Então, o que nos protege, né? Você é sábio, você cultua o Senhor. O que nos protege do gafanhoto? Do migrador, do triturador, do cortador e do, vamos lá, migrador, ele migra, ele corta, ele tritura e ele devora. O que nos faz proteger dessas 4 espécies de gafanhoto? O nosso dízimo. Então aqui diretamente está falando da fidelidade de Deus. A Deus. A fidelidade a Deus, quando não somos fiéis, Deus manda 4 tipos de gafanhotos que destrói todas as nossas finanças. Gente, e destruição das nossas finanças, ela não vem do dia para a noite. Porque primeiro migra o gafanhoto. Daqui a pouco ele começa a cortar. Daqui a pouco ele começa a triturar.
e no final ele devora tudo, e aí você é que percebe, cara, cadê? Porque eu trabalho e nunca tenho, por que isso, por que aquilo? Então, é os 4 tipos de gafanhotos. Depois nós vamos para a 9ª praga, e é da escuridão. Por que Deus manda a praga da escuridão? Porque o Deus Ram, não é Ram, é Ra, acho que é isso, que é o Deus Sol. O próprio faraó era chamado como filho do Deus Sol. Então eles mandam por quê? Porque Deus manda essa escuridão de 3 dias, porque tinha muito escravo que vivia numa escuridão sem esperança, a ponto de alguns não quererem mais viver na luz. E essas pessoas foram eliminadas, mesmo sendo hebreus, foram eliminadas nessa escuridão. E as pessoas não sentiram falta delas, porque elas se entregaram realmente às trevas. E o que nós podemos aprender com isso no nosso tempo? É um divisor de água para nós. Ou vivemos para as trevas ou mudamos para a luz dos milagres de Deus em nossas vidas. E nós precisamos entender isso que nós precisamos. E quando nós chegamos então na 10ª praga, a praga do primogênito, nós vamos entender algo que vem aí a nossa salvação, que é através do sangue do Cordeiro, que é colocado nos umbrais, que é no madeiro, você vai até Jesus, Jesus é pendurado no madeiro, onde o sangue dele é revertido na madeira para salvação e remissão dos nossos pecados. Então, aqui nós fechamos as 10 pragas. Eu vou só repetir para você, então, o que eu entendo dos tronos que nós devemos destruir agora que nós passamos. Então, presta atenção nisso. Agora que nós sairmos do pecado e estamos vivendo uma vida de santidade, buscando estar na contramão do mundo e aprendendo com Deus, existem tronos que era do pecado, que nós precisamos destruir na nossa vida. E esses tronos vão ser a idolatria sobre as finanças, em acreditar que suas bênçãos vêm de deuses materiais e não de um Deus verdadeiro. Segundo, a sexualidade, a masturbação, pornografia, fornicação e traição precisa ser destronado. Terceiro, amar mais as coisas dessa terra do que querer viver na sujeira e do pecado, do que viver a santidade de Deus, mesmo dentro da igreja, vivendo na igreja, mas querendo amar as coisas desse mundo. A 4ª praga, então, de usarmos e pisarmos em pessoas para o nosso próprio crescimento. A 5ª praga, trocar os valores, adorar mais a animais, fazer bezerros de ouro do que próprio o ser humano. A próxima, a boca maldizente, quando usamos a nossa língua como chicote, falando mal dos outros e se achando o rei do universo. Temos que quebrar isso na nossa vida. A próxima, do granizo, quando não valorizamos nossas sementes e semeadura, que são nossas ofertas que vêm de Deus. A 8ª, fidelidade a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, 4 tipos de gafanhotos são destruídos. Então, quando nós temos a fidelidade a Deus, as nossas finanças não são devoradas por essa praga. E a 9ª praga vai dizer, então, do divisor de águas em nossas vidas. Ou nesse tempo nós vivemos para as trevas, ou mudamos para a luz, um milagre de Deus. E aí a 10ª praga é a nossa salvação. Então, quando a gente chega nesse ponto, na 9ª praga, é um divisor de água, ou você vai viver no pecado, ou você decide viver para Deus verdadeiramente, e é isso que é a nossa escolha. Então, são tronos que nós precisamos destronar na nossa vida. Ah, pastor, mas eu já aceitei a Jesus, eu já sou crente, tal. Mas se você veio do pecado, você vem com essas influências. Você precisa destruir essas influências, porque chegou um momento que você se afastou delas, ok? Eu saí do pecado, assim como Moisés, ele saiu, se afastou, ficou lá até um tempo determinado, e quando Deus trouxe a luz para ele, ele disse, agora é tempo de você voltar e destronar esses pecados sobre a sua vida. E é isso que eu quero trazer para você. Quero te agradecer por ouvir essa mensagem, quero te agradecer por entender, aquilo que eu estou falando, que o Espírito Santo de Deus venha falar ao seu coração. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a doce preciosa comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Shalom, shalom, nada quebrado e nada faltando, em nome de Jesus. Até a próxima!